Então, boa tarde, meu povo querido, né? Eu fiz uns resuminhos aqui, porque é muito extenso a história do zinco, né, no nosso organismo. Aliás, todos os minerais importantes, né, magnésio, zinco, vitamina D3, que é um hormônio, né, não é um mineral, vitamina K2, a vitamina B9, que é a B9 é o ácido fólico, tá? Inúmeras funções. Bom, então eu fiz um resuminho aqui na agenda que eu ganhei da minha família, ó, da Mig Plus, tá bom? Então, lá de Casca. Então eu vou falar um pouquinho sobre o zinco hoje. Pouquinho não, é rapidamente, mas tem bastante coisa, tá? O zinco, ele é um mineral que se encontra dentro da nossa célula, no corpo humano. A gente chama de o zinco, o magnésio, vários outros, a gente chama de cofator. Em medicina a gente chama isso de cofator. Ele faz um pulinho. A célula, ela tem a respiração da célula, né? Então cada vez que tu vai fazer um pulinho para fazer um processo, o zinco, ele é um empurrador. Então, em vários processos de dentro do meu organismo, ele é o cofator para fazer aquele pulinho. Então, eu vou citando aqui, ó. Por exemplo, importantíssimo, tá? Ele converte o T4 em T3 lá no meu fígado. Por que é preciso ter essa conversão? Quando eu tomo, por exemplo, eu tenho patologia de tireoide, tá? E eu tomo o T4 não é o que vai fazer o efeito no meu organismo. Ele precisa ser transformado lá no meu fígado em T3. Quem faz esse pulinho, quem converte o T4 em T3 é o zinco, tá? Lá no fígado. Bom, testosterona, para deidrotestosterona também é preciso ter o zinco. Testosterona é o hormônio masculino, né? Nós, mulheres, também produzimos hormônio masculino em baixíssima quantidade, né? Mas também produzimos. Os homens, lógico, em grande quantidade, tá? Que esse é o hormônio principal deles. O nosso principal é o estrogênio. Então, o zinco, ele faz o pulinho da testosterona, ele é cofator, ele empurra para fazer a deidrotestosterona. Ele faz esse equilíbrio, né? Porque então a deidro, ela fica um metabólito, ela fica um pedacinho da testosterona. Mas se eu não tenho zinco, a deidrotestosterona sobe muito no meu corpo e nós mulheres temos muita tendência, então, com a deidro aumentada, a acne, oleosidade, queda de cabelo, unha quebradiça. Nossa, aí é um estrago. Tá? Então, outro dado importante. Então, ela faz o equilíbrio, né? Importantíssimo zinco no hormônio do crescimento da criança, tá? Também faz o pulinho ali para que a criança tenha um crescimento adequado, certo? Muito importante também na produção de insulina pelo pâncreas, né? Principalmente para os diabéticos, mas para nós também, né? A insulina, ela é fundamental para minha sobrevida, tá? Sem pâncreas eu não posso viver, sem insulina isso eu tenho que substituir, lógico, tem como substituir, tá? Outro dado importante do zinco, ele fixa o cálcio no osso, mas não é só ele daí. Daí depende, vem o magnésio, a vitamina D3, que é importantíssima, que ela é um hormônio, tá? Ela ajuda a fixar o cálcio no osso junto com a vitamina K2, tá? Então magnésio, vitamina K2, zinco e fixa o cálcio no osso, tá? Então um efeito super importante. Eu queria falar também por que as mulheres que têm uma menopausa precoce ou que têm uma perda da função ovariana precocemente, tipo por radioterapia ou pós-quimioterapia, elas entram num estado de menopausa precoce, seja fisiologicamente, porque a menopausa precoce também existe, ela fica abaixo de 40 anos, ela é considerada precoce, tá? Essa perda da função ovariana, eu paro de menstruar daí. Eu não tenho mais a produção hormonal. O estrogênio, ele é fundamental também para botar o cálcio no meu osso, para que eu evite a osteoporose. Então, toda paciente que tem uma menopausa precoce, ou que é irradiada, ou que fez tratamento com quimioterapia e que teve uma perda ovariana precocemente, ela é uma paciente sempre para se pensar como vai se fazer a reposição deste cálcio neste organismo. Nunca o cálcio sozinho, porque o cálcio, ele é coagulante, tá? Ele piora um problema de coagulação. E o cálcio, erradamente, ele vai indo para tuas artérias ao invés de ir para o osso. Então, todos esses fundamentos que eu estou falando, magnésio, zinco, vitamina D3, tudo é importante para botar K2, vitamina K2, importante para botar o cálcio no osso.
tá? Super importante. Importante também, ó, muito importante nos jovens, mas em todos os homens, na produção de espermatozoides. Então, os jovens que têm muitas ejaculações, eles perdem muito zinco, tá? Eles teriam que repor o zinco. É muito, extremamente comum a diminuição do zinco em jovens, tá? Porque eles ejaculam muito mais do que os homens após, sei lá, 60 anos ou 70 anos, tá? Eles têm uma tendência a ter relações sexuais mais frequentes, né? Outro dado importante do zinco, como ele é sempre um cofator, então, e nós sabemos, por exemplo, nós mulheres temos muita tendência a fazer as chamadas síndromes fúngicas, né? Seja ela porque começou no meu intestino, ânus, vagina, boca, né? A repetição de monilíase bucal, que é a cândida, né? Que vocês ouvem falar, aquela que dá as natinhas, branca, que dá uma coceira desgraçada, que chega a fazer afta na boca, né? Parece que tem afta na boca da gente. Então isso tudo assim, ó, várias coisas levam a tu ter uma baixa imunidade, porque o fungo, ele vem porque tu desse oportunidade para ele, e ele vem por baixa imunidade. Então, zinco em qualidade dentro do teu organismo, dentro da célula, também evita as chamadas síndromes fúngicas. Claro que não é só ele, mas ele é um fator importante. E ele é um antioxidante natural, ele ajuda a eliminar os radicais livres com mais facilidade. Um detalhe bem importante, o zinco, ele é fundamental para te produzir o teu ácido clorídrico no teu estômago. Por que é importante tu ter uma qualidade de ácido clorídrico na produção do teu estômago, pelas células estomacais? Porque o teu ácido clorídrico é que vai quebrar todos os alimentos que tu bota para dentro, pro teu intestino depois poder absorver. Se tu não tiver ácido, o teu alimento vai apodrecer no teu estômago. Tu vai criar mau hálito, tu vai fazer o intestino sofrer, sabe? O intestino começa a ficar permeável, ele não consegue mais receber aqueles alimentos fundamentais para ele poder absorver. Aí o que acontece? Faz como usar anti-inflamatório, né? Os anti-inflamatórios comuns que o pessoal usa tanto, que é uma coisa que rebenta com o teu intestino e que baixa muito a imunidade. Então tem que tomar muito cuidado com o uso dos anti-inflamatórios, gente. É uma coisa importante para baixar a imunidade da gente. Por quê? Porque o anti-inflamatório provoca furinhos no teu intestino. E ele faz com que daqueles furinhos tu leve coisas para o sangue que nunca deveriam ter ido, que deveriam sair pelas fezes. Então vamos prestar atenção. Ó, tem um monte de coisa que a gente tem que mudar. Aí que depois entra a cúrcuma, que nós vamos falar mais adiante, tá? Queria falar também para vocês onde que eu encontraria o zinco. O zinco não é uma coisa que eu encontro com facilidade. Encontra-se um pouco na noz, um pouco na castanha, encontra-se maior quantidade na semente de abóbora, tá? Nos grãos em geral, as sementes, tá? E também nos grãos em geral, tipo feijão, as pequeníssimas quantidades, tá? Na ervilha, no grão de bico, mas é tudo pequena quantidade. O que eu encontro mesmo, em maior quantidade, é na semente de abóbora. Eu não saberia dizer, eu fiquei procurando também para poder orientar as pessoas como que tu pode comer e adquirir mais zinco, mas o ideal é repor, numa época como agora. E para finalizar, então, o zinco, entre 10 a 25 é a média que a gente prescreve para as pacientes, tá? Mas eu normalmente doso nas pacientes. Eu gosto de dosar para eu ter uma ideia onde que eu vou, certo? Mas mesmo que ela esteja, às vezes, com zinco de 100, eu às vezes acrescento 10 miligramas ali de zinco para ela na manipulação. Que a manipulação que eu faço inclui sempre o magnésio ou quelato ou dimalato, algum deles, junto com a vitamina D3. E aí eu faço um kitzinho ali para a paciente melhorar a imunidade, ela usa 4 meses por ano. Eu acho que o que eu queria falar do zinco era isso, né? Depois você ficar, e eu queria finalizar, porque a pergunta surgiu do zinco, por que a gente recomenda nessa época de Covid a história do zinco? Porque o zinco potencializa os efeitos de todo, ele é como se ele dissesse pro vírus, tu não vai entrar aqui nessa célula, entendeu? Ele potencializa o efeito, por exemplo, se eu vou usar hidroxicloroquina, o efeito dela é potencializado.
tá? E usa aquela história da hidroxicloroquina, tanta polêmica, usa quem quer. Eu sou uma médica que prescrevo, de todos os pacientes que eu prescrevi, ninguém precisou ir pro tubo, tratei diabéticos, hipertensos, obesos, de todas as maneiras possíveis. Eu acho que essa polêmica tem que terminar, eu acho que cada paciente é dono do seu nariz, tá todo mundo bem informado, e o médico que gosta disso, o paciente que me procura, ele quer usar a medicação. Terminou, eu acho que não tem polêmica, certo? Obrigada. Um abraço.